Olá, tudo bem? Vamos falar a respeito do batismo de João Batista. O grande engano do batismo nas águas. Quem procurava este batismo? É isso mesmo. Quem procurava o perdão dos pecados? Era todas as pessoas ou eram somente os que faziam parte da nação de Israel? Hein? O que você acha? Quem procurava o batismo? Gentios? Né? Aqueles que eram considerados pela nação de Israel como forasteiros, como estrangeiros, como cães. Inclusive, lá em Mateus 15, no finalzinho, Jesus comparou os gentios como cachorrinhos. Como que alguém que era considerado como cachorrinho poderia participar da cerimônia judaica? Se lá em Atos capítulo 21, está claro que os gentios não podiam nem entrar no templo, que para os judeus o gentio estaria profanando o templo. Como que um gentio, que é praticado dentro dessas chamadas igrejas, que eu prefiro chamar de cópias fajutas de sinagogas, como que os gentios podem, nos dias de hoje, não, vamos praticar o batismo nas águas porque foi o exemplo que Jesus de Nazaré deixou para nós? Mentira! Engano! Jesus não deixou exemplo nenhum, porque Jesus não foi batizado. Jesus de Nazaré foi lavado, porque ele foi oferecido como libação. Ele, como Cordeiro de Deus, deveria ser lavado até suas entranhas. Depois você procura no livro de Êxodo aí. Então ele como Cordeiro, porque assim era na lei de Moisés. Todo cordeiro que fosse sacrificado a Deus, ele deveria ser lavado as suas entranhas. Então Jesus não deixou exemplo para ninguém. Pelo contrário, o sangue dele foi que batizou a todos. O sangue dele que batizou principalmente os judeus. Porque os gentios nunca precisou disso. A nação gentílica nunca precisou de batismo de água, coisa nenhuma. Então eu achei aqui o versículo, na minha leitura aqui, achei um versículo, e eu quero te mostrar quem eram os que frequentavam ali o Rio Jordão, e por que os que frequentavam o Rio Jordão para ser batizado, e por que eles procuravam o batismo nas águas. Então essa história de passar pela piscina, pela água batismal, isso é uma profanação, isso é um engano, isso é uma mentira, isso é uma fraude milenar, um engano milenar, não é secular só não, é milenar. Mais de 1000 anos vem se praticando essa obra morta, essa profanação, esse desrespeito, essa blasfêmia, esse menosprezo, essa inveja, vem praticando essa inveja, porque essas pessoas dentro dessas sinagogas aí que praticam o batismo nas águas são invejosos, querem ser igual aos judeus. Mas a lei da purificação, o fim dela foi lá na cruz, quando Jesus de Nazaré disse, tetelestai, está consumado. Me desculpa você religioso. Você não sabe nada. Me desculpa o teólogo. Me desculpa, doutor. Me desculpa, o senhor não sabe nada. O senhor não sabe nada de Bíblia. O senhor conhece o literal, mas o espiritual o senhor não conhece bulufas. E nem jamais conhecerá. Enquanto o senhor se apoiar nos seus anéis, em seus diplomas teológicos, o senhor nunca vai ficar sabendo de nada. O senhor vai continuar enganando as pessoas, mentindo, ludibriando as pessoas, enrolando, colocando as pessoas cada vez mais nas maldições. E os fiéis, coitadinho, que se o senhor que é um teólogo não sabe, imagine os fiéis. Eles que não sabem de nada mesmo. Veja, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo do 1 em diante. 2 textos aí à sua disposição, da NVT e o da Nova Almeida atualizada NA. Veja, vou repetir o tema desse vídeo. O grande engano do batismo nas águas. Quem procurava este batismo? Vamos lá. Versículo 1 de Mateus 3.
Lembrando que Mateus não é Novo Testamento, Mateus é o livro histórico, é o livro da história de Jesus de Nazaré ou de Yeshua. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. 3. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. Versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Versículo 5. Presta atenção aqui. Veja se a nação gentílica estava nesse meio. Veja se os não-judeus estavam nesse meio. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. Depois você pesquisa. Eu pesquisei. Eu olhei no Pai dos Burros, no Google. E você vê que quem procurava eram os israelitas, os judeus. Porque a eles foi ensinado pelos judeus que eles foram um povo eleito, que eles foram o povo selecionado, que eles eram o povo santo de Deus. Na cabeça deles, claro. Porque os gentios é a promessa, os gentios é a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, você será pai de uma grande nação. Ou seja, os gentios sempre foi o povo da fé, nunca de obras. Já os descendentes de Ismael, o filho da escrava, sempre procuraram agradar a Deus, praticando obras legalistas de Moisés, mas nunca conseguiram. Tropeçaram sempre na pedra de tropeço, que era Cristo. E então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. Deixa eu ver isso aqui na Bíblia Viva 2002. Aqui está assim. O povo de Jerusalém, de todo o Vale do Jordão e de cada região da Judéia saía ao deserto para ouvir João pregar. Então você vê que na Bíblia Viva 2002 também fala que eram os judeus. Então não tinha gentil. Não tinha gentil, gente. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. A não ser de Romanos a Filemão, 13 epístolas paulinas, foi de um israelita da tribo de Benjamim, que Paulo assim era, para os gentios, para os não-judeus, para os estrangeiros. Ele veio pregar a graça, o favor imerecido. Favor imerecido na concepção judaica, porque os judeus que diziam que os gentios eram estrangeiros, que os gentios nunca foram filhos de Deus. Você está conseguindo entender? Então, esse um versículo aqui, ó, já desmonta o teatro do batismo nas águas. Desmonta e mostra que esse batismo nas águas é uma profanação. Porque eles dizem que, olha o versículo 6, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, quando se pratica o batismo nas águas, também tem isso. Antes de batizar nas águas, tem todo aquele processo, toda aquela fala. Aí você pede perdão dos seus pecados. Pecado? Mas os gentios pecadores? Como gentil pecadores? Como que os não-judeus poderiam ser pecadores? Se os judeus falavam que a lei, se Moisés recebeu as leis por intermédio de anjos para entregá-las aos judeus, aos israelitas, aos hebreus, não foram entregues as leis, os 613 itens das leis escrita em pedra para os gentios. Por que eu estou falando isso? Porque pecado, 1 João 3,4. Olha o que era pecado na concepção judaica. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E os gentios? Gentios receberam as leis? Em Romanos 2,14, que eu nem tinha separado aqui, Paulo falou que não, que os gentios não receberam as leis, igual os judeus. Olha aqui, ó. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos,
embora não tenham a lei. Você entende? Que os gentios não receberam a lei? E voltando lá, então, pecado era quem? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, aqui, quem é que tinha que pedir perdão aqui? Na hora do batismo? Hã? Quem é que tinha que pedir perdão? Eu estou voltando aqui. Então, Mateus 3, versículo 5. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. 6. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, que pecados que os judeus confessavam a João Batista? Hã? Os pecados que estavam inseridos nos 613 itens dado a Moisés. Sabe-se lá, 10 mandamentos foram dados por Deus, e os 603 foram dados por Deus ou foram criados por Moisés? Não teria sido esse motivo que Moisés não conseguiu adentrar, reconhecer a terra que manava leite e mel? Ele morreu antes? Não teria isso? Ah, não, isso foi porque ele bateu a madeira numa pedra e saiu água, e não era para ter feito isso. Somente isso? Seria esse motivo que Moisés não alcançou a terra que manava leite e mel? Só Caleb e Josué, se eu não me engano, foi? O que você acha? Então aqui, ó, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então quem confessava os pecados a João eram judeus. Por quê? Vamos dizer, olha, eu estou aqui confessando o meu pecado porque o meu filho, porque na lei de Moisés, o filho desobediente deveria ser levado fora do arraial e ser apedrejado até a morte. Então chegava ali o judeuzinho, com a mulher judia, e falava para João Batista, ó, eu cometi o pecado, meu filho foi desobediente e eu não tive coragem de matá-lo. Você entendeu? Ou a mulher falava assim, João Batista, João, eu estou confessando meu pecado aqui porque eu nos meus dias, que a mulher tem os seus dias, eu deveria ficar reservada, guardadinha por 21 dias. Eu não fiz isso. Com 2, 3 dias eu já saí para trabalhar. Eu saí. Isso era pecado na lei de Moisés. Olha, eu coloquei uma vestimenta que era uma vestimenta masculina. Eu estou pedindo perdão. Porque uma mulher colocasse uma vestimenta masculina era um pecado, era uma transgressão da lei de Moisés. Olha, eu colhi lá meu arroz, meu feijão, meu trigo, meu sorgo, minha aveia. Só que esse mês eu não tirei os 10% da lavoura que eu colhi. Então eu estou confessando esse pecado. Você entende o que era pecado nas leis de Moisés? Era isso. Era essa base, não era? São 613. Eu teria que ter separado aqui pelo menos 20 a parte para me ler. Mas tinha a lei da purificação, tinha a lei do Jebuseu, tinha tantas leis. Então eles é que chegavam ao pé do ouvido e falavam. Quem? O pessoal dessa região, de Jerusalém, da Judéia e da região do Jordão. Porque eles eram judeus, eles faziam parte, eles deveriam praticar aquela lei da purificação. E o batismo foi a lei da purificação. Então eles que chegavam lá no Rio Jordão confessavam as suas transgressões perante as leis mosaicas, as leis de Moisés, e eram batizados para o arrependimento. Mas os gentios fazem parte disso aqui? Claro que não. Então os gentios não faziam parte naquela época e piorou muito menos depois de quase 2000 anos do acontecido. Aí que não tinha que fazer parte mesmo, entendeu? Como que é? O engano. Ligar esse ventilador aqui, que o negócio tá meio brabo aqui. Eu vou começar a espirrar. Você consegue entender, meu irmão e minha irmã? O engano, o grande engano do batismo nas águas. Você vê, quem procurava o batismo eram os judeus, para confessar os seus pecados, confessando o pecado ali, que era a transgressão da lei dada a Moisés. Aí sim, ele recebia a sua imersão ali na água. E na cabecinha deles, eles eram purificados, porque era uma lei. Mas não purificou coisa nenhuma, tá? Nunca purificou coisíssima nenhuma. Porque quando chegou o juízo lá no ano 70, todos eles caíram na chibata, dentro dos muros de Jerusalém.
Quem estava lá dentro, a cuíca roncou. Foram mortos cerca de 1 milhão de judeus, levados 1 milhão de judeus como escravo e passou cerca de 1 milhão como no batismo de fogo em Jerusalém. Então essas coisas nunca resolveu para nada, nunca serviu nem para judeu e muito menos para gentio. Dízimo, buscar Deus em templo, frequentar templo, nunca surtiu efeito, meu Deus. Porque senão, no ano 70, não teria havido. Sabe o que salvou as pessoas, salvou alguns da grande tribulação que aconteceu lá no ano 69 até o ano 70? Quem salvou foi Cristo. Isso foi a suficiência, esse foi o remédio para alguns. Aqueles que se convertiam à graça, aqueles que aceitaram o Cristo ressuscitado, esses sim, receberam o arrependimento, esses foram salvos. Salvos do quê? Do quê? Das maldições de Moisés, da escravidão de Moisés e da grande tribulação. Talvez a grande tribulação não, porque eles deveriam ser purificados como ouro e prata, porque foi o batismo de fogo. Então, um grande batismo de fogo foi a pessoa, imagine a pessoa uma vida toda ali seguindo Moisés, aí do nada aparece um sujeito sem formosura nenhuma, sem nada, falando de outro Deus, apresentando outro Deus, falando que ele era filho de Deus, ele e o pai eram um só. Isso para os judeus, você imagine? Então a pessoa sair desse mundo, dessa situação, e de repente se converter àquele camarada, às palavras daquele camarada chamado Jesus de Nazaré, ou Yeshua. Então você vê, prova de fogo que essa pessoa passou. Mas no ano 70, no ano 69 e no ano 70, teve fogo. A cidade, o templo foi destruído com fogo até os alicerces. Então você veja, então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região, em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus, o evangelho de fariseus, quando João viu muitos fariseus, ou seja, líderes religiosos, seguidores de Moisés, praticantes das leis que escravizavam, que tomavam dinheiro, porque afinal de contas Jesus diz, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira que está por vir? 8. Olha aqui. Olha outra situação aqui. Olha a situação aqui. Se você buscar lá em Apocalipse, eu não vou buscar agora porque veio e fluiu agora esse versículo aqui. Veja que eram esses aqui, ó, esses fariseus, que a ira de Deus estava próximo de alcançar. Isso foi falado que ano? Entre o ano, eu não sei, entre o ano 28, 27, depois de Cristo. Porque Cristo começou, Jesus de Nazaré, aliás, ele começou a batizar, começou o seu ministério no ano 30, né? E durou 3 anos, até o ano 33. Então, que ano que foi isso aqui, João Batista? Foi ali, entre o ano 25 e o ano 30, vamos dizer assim. Ano 31. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Então aqueles fariseus, aquela corja, eles iriam experimentar, eles iriam desfrutar da ira de Deus. Então aqui cabe também, se Jesus não voltou como a religião fala que não voltou, então tem fariseus por aí com quase 2000 anos. É ou não é? 8. Produzam fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. 10. O machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Vocês quem? Judeus, israelitas, hebreus, não gentios. Não da nossa
da nossa nação, assim, não da nossa etnia. Eu batizo vocês, judeus, com água para o arrependimento. Arrependimento de quê? Pecados. E o que era pecado? Era uma transgressão praticada na lei de Moisés. Mas aquele que veio depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que coisa, hein? Quem que é que ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo? Quem era mesmo? Atos capítulo 2. Estavam lá cerca de quantas pessoas? 120 pessoas. Ali, numa reunião, Pedro, todos judeus e alguns prosélitos. O que era prosélito? Era o gentil que se convertia ao judaísmo. Então estavam ali naquele local quando houve o batismo com o Espírito Santo. Batizou quem? A todos? Não. Batizou os que estavam ali dentro, que eram os judeus. Porque os judeus foram preparados para pregar o evangelho da circuncisão, as boas notícias do reino de Deus para os da circuncisão, avisando que o reino de Deus estava próximo. E depois, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é o juízo de Deus no ano 70? Veio contra os gentios ou veio contra os judeus? Porque Jesus disse em Lucas 11, lá no finalzinho, Mateus 23 no final, que diz que eles daquela geração é que pagariam as contas. Eles quem? Os judeus. Porque os judeus, desde Ezequiel, Jeremias, Isaías, sempre o juízo foi direcionado aos judeus. Então, ele os batizará, judeus, com o Espírito Santo. E com fogo, que é o juízo do ano 70. 12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Assim aconteceu no juízo do ano 70. Se cumpriu Isaías 29, do versículo 1 ao 3. Aí Paulo veio falando de quem? De quem? De Romanos 6,3, que foi a revelação que ele recebeu. Não mais batizar em água, não precisava mais. Claro que não. Por quê? Em Romanos 6,3, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Cornélio, depois você lê Atos 10, Cornélio foi batizado primeiro, ele era um gentil, ele era um estrangeiro. Ele foi batizado primeiro nas águas ou com o Espírito Santo? Hã? Ele foi batizado primeiramente com o Espírito Santo, sem a necessidade de água. E ele era um gentil. Por que foi um gentil? Porque foi para mostrar quando foram 3 homens chamar a mando de Deus Pedro, para ir até onde estava Cornélio e chegar lá e batizá-los. Acontecer o batismo. Para que Pedro visse, para que os outros judeus que estavam com Pedro visse que o Espírito Santo também era dos gentios. Não era só dos soberbos, dos orgulhosos judeus. E assim o Cornélio e sua família foram batizados com o Espírito Santo. Começaram a falar em outros idiomas, não em balabachúrias cantaradas. Aí Pedro entendeu que Deus tinha purificado a tudo e a todos. Inclusive a carne de porco tinha sido purificada também. Acabou a história. Mas Pedro, um legalista, Pedro também, com a cabecinha de fariseu, fez o quê? Falou para os irmãos que estavam ali, agora batize-os na água. Por quê? Porque agora nada impede de batizá-los na água. Você entende que o batismo nas águas não era para os gentios? Aí quando Pedro viu ele sendo batizado, ele e a família dele sendo batizado com o Espírito Santo, eles começaram a falar em outros idiomas. Pedro falou, então agora eles podem passar pelas águas. Mas ele não precisava, Pedro. Seu Pedro, seu carnal. Tá vendo? O batismo nas águas, gente, surgiu, Pedro é o grande responsável disso. Mas não precisa mais. Há quase 2000 anos já não precisava mais. Já tinha acabado. Como Paulo mostrou ali que o batismo foi na cruz. Foi na morte dele, acabou, batizou todo mundo. Não precisa mais nada disso. Muito interessante você ler depois Atos 10. Tá bom? E o nosso batismo, quem nasceu no ano 70 para cá, aconteceu o quê? O reino de Deus.
O reino de Deus está na mente de todos aqueles que nasceram do ano 70 para cá. Por quê? Quando foram tocadas 7 trombetas no Apocalipse, no dia do Senhor, Apocalipse 1:10, foram trocadas 7 trombetas. E quando foi tocada a 7ª e última trombeta, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O que significou isso? O Evangelho. O Evangelho que foi anunciado por Jesus de Nazaré, os discípulos que estava próximo. O Evangelho que Paulo anunciou aos da incircuncisão aos gentios, o reino de Deus estava próximo. Porém, quando chegou o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, aí sim aconteceu o grande juízo de Deus, o grande julgamento. Foi tocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trombetas. Na 7ª trombeta, o reino de Deus foi estabelecido. E aí se cumpriu Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Aqui estavam os gentios. Apesar do livro de Apocalipse ser um livro do julgamento da nação de Israel, mas esse versículo aqui mostra que o evangelho eterno, o reino de Deus estabelecido no capítulo 11, versículo 15, capítulo 12, versículo 10, foi para todos, que é o reino de Deus no ser humano, no entendimento, no espírito. E aí se cumpriu o quê? Se cumpriu o quê? Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Para finalizar, no versículo 5 e 6, e aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6, disse-me ainda: tudo está feito. Quem é que falou isso? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Acabou. Então, para quem nasceu do ano 70 para cá, não foi na morte de cruz, não foi em água, não foi nada. Todos que nasceram do ano 70 para cá, não é 1970, é na primeira era cristã, do ano 70 para cá, já nasceu no reino de Deus, a mente. O reino de Deus já está na mente de todos os homens, mas praticamente ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque quem deveria falar isso era a religião, mas a religião mente, a religião só pratica fraude, só pensa na ganância, na avareza, só pensa na escravidão das pessoas. Como que as pessoas irão saber? Nunca saberão. Nunca saberão. Cabe a você, agora que está tendo esse entendimento, você começar a viver no reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao seu próximo como a ti mesmo, tratar bem as pessoas, ser honesto, procurar ser fiel. E assim é. Fale sempre a verdade, doa quem doer, sofra o que sofrer, morra falando a verdade. Não minta. E assim estará desfrutando da paz, da harmonia e da justiça do reino de Deus. Tá bom? O grande engano do batismo nas águas. Quem procurava este batismo? Os judeus. Os que faziam parte das 12 tribos de Israel. Esse batismo nunca foi para nós, gentios. Nunca foi. Tanto que eu falei para você de Atos, capítulo 10. Eu podia ter separado para ler, mas depois você lê Atos 10, você vai ver que Deus batizou os gentios sem a necessidade de água, para mostrar para aquele judaizante, aquele legalista de Pedro, tá vendo aí? Eu tô te mostrando, Pedro, não precisa de água mais, Pedro. Tô batizando aí Cornélio e a família dele para você ver, ô cabeça de bagre. Não precisa mais de água. Mas e a religião? E a teologia? Isso entra na cabeça desses religiosos? A teologia? Claro que não. Claro que não. A teologia não vai falar isso nunca para as pessoas. Porque o batismo é uma forma de escravizar as pessoas, de tornar as pessoas financiadoras desse sistema mentiroso, enganoso que é a religião, tá bom? Então vou deixar com você esta mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi eu peço que você dê aquele joinha, que você venha compartilhar, comentar, se inscrever e ative o sininho para receber novas notícias, e se caso você novas notícias, novos vídeos, e se você quiser o link para
visitar os outros nossos 2.000 e poucos vídeos, vai lá na descrição, tem lá o link, aperta lá e você vai assistir mais vídeos, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.